Olá, querido estudante, tudo bem? Você que está aí no quinto ano, legal, né? Vamos rever alguns conteúdos e brincar, aprender também? Você gosta de jogar? É aqui mesmo. Eu sou a professora Ana Paula, nós vamos trabalhar um pouquinho alguns conceitos e jogar, para ver se você conseguiu aprender tudo isso. Olha, o bacana de assistir às aulas aqui do SEAD é que você pode pausar o vídeo, pode escrever no caderno, pode copiar, pode rever novamente, pode dar um like, pode comentar com o vizinho, pode aí esparramar essa ferramenta que você tem a seu favor, não é mesmo? Sem mais delongas, né? Estamos conversando demais. Vamos ver o nosso tema da aula de hoje? Bom, nosso tema hoje nós vamos falar sobre... Será que você divide comigo? Você tem algo gostoso aí para dividir? Um alimento, uma balinha? Ai, adoro chocolate. Vamos dividir então? Será que essa divisão ela vai ser exata? Você vai dividir certinho comigo? Então, nós vamos falar sobre divisões. Você pratica divisão no seu dia a dia? Para começar, então, vamos ver aí o que nos propõe o nosso desafio? Será que você consegue identificar uma fração quando divide um chocolate ou uma pizza? Como podemos representar em números a ideia de metade ou um pedaço de um todo? Você sabe? Você já sabe? Que esperto, que esperta você, hein? Então tá, se você já sabe, você vai conseguir realizar então os nossos desafios. Você vai conseguir aí alcançar uma boa meta no nosso jogo. Bom, para a gente rever então, a gente tem que entender o que é fração. Vamos ver esse conceito então de fração? Então, toda fração é uma forma de representar partes de um todo ou o resultado de uma divisão. Por exemplo, aqui eu tenho 1/2. Consegue observar? 1/2, aqui por extenso, né? E aqui em números. Significa que algo foi dividido em duas partes iguais. E pegamos uma. Igual aí o chocolate que vocês vão me dar. É um chocolate só, vai ficar um pedaço para mim e um pedaço para você. Dividimos em duas partes iguais. Meio copo de suco, olha só. Hoje eu tomei meio copo de água até agora. Eu preciso tomar o restante. Nossa, foi muito pouca água que eu tomei hoje, hein? Só metadinha de um copo? Então, a outra metade significa que esse suco, essa água, né, no caso aqui o nosso suco, foi dividido em duas partes. Uma foi retirada e a outra ainda resta. Bom, quando a gente fala parte de um todo, né, a gente tem que entender isso na fração. 1 significa que a parte retirada. O 3, a parte dividida. Aqui em números, né, e aqui por extenso. 1/3. Uma parte de 3. Tá vendo? O todo foi dividido em 3 partes iguais. Pegamos uma. Exemplo, dividir um bolo entre 3 amigos. Outro exemplo, 1/4. 1/4 dividir em 4 partes iguais, cada uma é 1/4. Exemplo, uma pizza em 4 fatias. Então, alguém pegou uma, né? Ficou aquela parte representada de 1/4. 1/5, 1/10, 1/100, 1/100, seguem a mesma lógica. As partes ficam cada vez menores. Um bolo, pensa, dividido em 100 partes e uma retirada, né? É muita coisa. Bom, eu tenho aqui a representação de um bolo redondo. Olha, quando as partes se movimentam, eu posso fazer esta fração aqui, ó, 1/4. Por quê? De 4 partes estão sendo retiradas uma. Olha esse sanduíche aqui, ó. É um sanduíche inteiro dividido em 2 partes, como o exemplo do nosso suco. Temos também aqui ó, um sushi. Quem gosta de sushi? Eu gosto.
um sushi, um rolinho todo dividido em 1, 2, 3, 4. Tá vendo que dá para vocês perceberem no movimento, cada parte, ela pode ser representada. Então, se eu retirar uma aqui, 1/4, como esse exemplo aqui, que eu tô passando agora embaixo dele. Bom, vimos então exemplo visual, vimos exemplos aí com os números, inclusive até sua escrita por extenso. Então vamos falar um pouquinho das frações. Além de uma fração também poder ser representada como número decimal, por exemplo, né? A gente viu ali no começo do nosso vídeo, 1/2, né? 1/2, ou metade. Isso ajuda a usar as frações em situações do nosso dia a dia, como preços, medidas, tempo. Olha só, essa fração ela pode ser representada como 0,5. Aqui, tá vendo? O mesmo que eu falar 0,5 é o mesmo que for metade, né? Quando eu falo em centavos, 0,5 indica 50 centavos. 50 centavos é a metade de R$1. Como se eu pegasse a moeda de R$1 e dividisse em duas. E depois não dá para comprar, né? Mas significa que tem duas moedas de 50 centavos dentro de R$1. Eu estou dando um exemplo quando a gente for comprar alguma coisa, né? Então, os dinheiros, eles são divididos lá dentro dele em partes iguais, certo? Bom, continuando então, eu tenho outro exemplo aqui, ó. 1/4, que ele também pode ser escrito por 0,25. Observem comigo que quanto mais eu divido, quanto maior é este número aqui, ó, no denominador, aqui, ó, que já foi 4, mais números eu terei aqui, significa que mais repartido será, menores pedaços terão, tá vendo? Aqui, ó, 50 centavos é 1/4, 25 centavos é 1/4 aí de R$1, certo? Se eu pegar 4 moedas, né, de R$1, eu vou ter aí 4 moedas, perdão, se eu pegar uma moeda de R$1, eu posso dividir em partes iguais de 25, ó, é 1/4 de R$1, 25 centavos. Se eu somar 25 vezes 4, vai dar R$1. Deu para entender? Então, nós vimos que as frações, elas também podem virar números decimais, não é mesmo? Certo? Concorda comigo? Bom, nós temos aí alguns tipos de frações e elas podem ser aí, ter nomes diferentes e a gente fazer essas associações. Para cada tipo, a gente fazer um cálculo diferenciado, certo? Bom, nós temos aí de número 1, como exemplos de razões, as frações que os números são menores, né, que o denominador. Então, o número de cima são menores que o denominador. Nós chamamos isso aí, então, de frações menor que 1. Então, todos os denominadores que for aí menor que 1, nós chamamos de fração menores que 1. Um exemplo, 3/5. Bom, quando nós temos frações iguais a 1, o numerador é igual ao denominador. Ó, o resultado vai dar 1. Olha só, se eu for dividir isso aqui, o resultado vai dar 1. E nós temos as frações maiores que 1, né? O numerador é maior do que o denominador. Olha só, o 7 é maior do que o 4. Certo? São 3 tipos aí de frações que a gente pode encontrar, cada um com estratégia diferenciada de divisão. Certo? Agora, um exemplo bem prático, olha só. A mulher está olhando uma calça, talvez ela pediu aí para dar uma olhada numa camisa também e perguntou os valores. Os valores estão lá na etiqueta, ó. 189, consegue visualizar? 189,90, 82,79 centavos. R$ 82,79, 189,90 centavos. Ela está perguntando se à vista tem desconto. Isso aqui é um exemplo prático, né, do nosso dia a dia, o qual a gente pede desconto. Aí eles dão uma porcentagemzinha lá, alguns quase não fazem nem tanta diferença. O que a gente tem que fazer quando pede desconto? Ele vai dar uma porcentagem, a gente tem que diminuir desse valor e analisar quanto que a gente vai pagar. Então, primeiro a gente observa o que está escrito na forma decimal. Olha só, aqui nós temos
o inteiro, 189. Aqui no caso seria o nosso decimal, porque aqui não deu o número inteiro completo. Se fosse para dar um número inteiro, ia dar 190, certo? Fechado. Então aqui eu calculo o número inteiro mais 0,90, que é o nosso segundo número aqui, ó, 90 centavos. Então, o 189 já é um número inteiro, então podemos escrevê-lo como fração. 189 dividido por 1. Essa é a minha primeira fração, quando eu vou utilizar valores, né? E agora é 0,90, que significa 90 centésimos. Como que eu sei isso? Porque tem duas casas depois da vírgula. Então vai ficar assim, 90 sobre 100. Essa é a forma de fração que a gente pode transformar os números aí do nosso dia a dia, talvez para fazer um cálculo mais rápido. Mas a gente sabe que as porcentagens, né, nos fazem aí levar aos resultados mais rapidamente. Ficou assim então, se eu for somar aí, vai ficar 189 mais 90, dividido aí 189 por 1 e 90 por 100. A gente tem que tirar um denominador, né, para depois fazer a somatória. Só estou mostrando para vocês como é que foi feito aquele preço em formato de fração. E agora nós vamos jogar, né, a atividade da fração. Eu tenho aqui um jogo, né, que vai iniciar aí com uma palavra que a gente está falando o tempo todo na nossa aula. Naquele QR Code, depois eu vou voltar para vocês, vocês vão sair, nós vamos sair daqui e vamos dar direto naquele QR Code. Bom, qual é o número, qual é a palavra aí que ele se encaixa aqui e que tem a ver com a nossa aula? Vamos começar assim, eu vou já colocar a primeira letra. Letra A, será que tem? Ó, tem. Deixa eu ver quem vai me falar aqui agora. Escutei alguém dizer letra E. Opa, letra E não tem. Eu agora vou jogar, então... Opa, eu acho que eu já sei. Eu acho que eu já sei. Ah, você também já sabe? O F? Então tá, vou colocar. Olha, eu já sei mesmo. E eu vou dar a minha sugestão. R, fração. Então agora é o C cedilha. Certinho, ó, nós acertamos. Parabéns para nós. Então, nessa atividade, nós temos aí mais 5 vezes para jogar. Vai vir aí coisas diferentes, né? Nós temos 5 tentativas de jogos diferentes. Então, aqui é um jogo da memória, né? A gente tem que abrir uma carta e fazer a correspondência dessa carta com o outro número. Foi o que eu mostrei para vocês, ó. Esse valor aqui não confere com esse valor. Então, nós temos que ver aí a divisão. Você vai ter que fazer a divisão e analisar os valores. Bacana, né? Pode apontar aí seu celular para esse QR Code ou então copiar aqui o link, né? Para ir direto naquela jogada lá. Bom, a gente não tem o tempo grande aqui para trabalhar com vocês, né? Mas aí você já viu como que brinca? Super fácil, dá para fazer relação dessas frações igual a que a gente fez aqui na nossa aula de hoje, certo? Bom, o que nós podemos aprender então na nossa aula de hoje? Nós vimos as equivalências de frações, analisamos essa equivalência com preços reais do nosso cotidiano, vimos exemplos práticos de frações que se relacionam e, inclusive, nós praticamos um pouquinho a escrita por extenso dessas frações. Eu fico por aqui. Na próxima aula. Tchau!